E aí pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Trago uma proposta aqui reflexiva, que surgiu de uma rápida conversa com uma pessoa conhecida esta semana, e ele disse que, como cristão do segmento evangélico, às vezes ele sente que as pessoas o tratam com preconceito, que as pessoas têm aversão quando ele faz um convite para estar na sua religião, na sua congregação, ou quando ele prega e anuncia o que ele entende ser a verdade que aquele segmento defende. E ele então utilizou uma palavra que vem sido muito utilizada atualmente, cristofobia. Mas o que seria cristofobia? Cristofobia seria a aversão, o ódio, o preconceito às religiões cristãs e às suas práticas. Bem, a mídia de vez em quando apresenta relatos de pessoas de segmentos cristãos que se sentem tratadas com preconceito diante das suas propostas e diante das suas práticas. Mas eu particularmente me pergunto, e eu penso que é muito importante pararmos para analisar aquilo que nos chega, se realmente se trata de uma questão de cristofobia ou se não é um caso de vitimização. Olha como que a história faz falta na vida de uma pessoa, como faz falta conhecer a história. Eu me refiro àquela história que a gente aprende no ensino fundamental e nos aprofundamos no ensino médio e que está hoje aí à disposição da internet para quem desejar se aprofundar. Lamentavelmente, embora não fosse a proposta do Cristo, a proposta de Jesus, o cristianismo se tornou uma bomba. Quando a gente considera o cristianismo na sua origem a hoje, quantas guerras, quantas lutas, quanto derramamento de sangue, a história comprova isso. Quantos desentendimentos familiares ainda hoje aconteceram em nome da religião cristã, em nome do Cristo e em nome de uma fé. A gente pode analisar o contexto, por exemplo, da história nas cruzadas cristãs, onde os governantes, onde a igreja na época, de uma forma militar com seus exércitos, queriam cristianizar culturas, cristianizar países, e isso na base da força. Matavam em nome de Deus, derramavam sangue em nome de Deus e faziam outras atrocidades, inclusive nestas guerras, em nome de Deus. E levantavam o estandarte cristão do Cristo. Na verdade, tudo isso tinha uma motivação do velho egoísmo humano, interesses políticos e econômicos, com uma capa disfarçada de cristianismo. Não precisamos ir tão longe. Mais recentemente, os anos, décadas e décadas de briga entre católicos e evangélicos na Irlanda. Vocês provavelmente ouviu noticiários nas décadas de 80 e de 90 a respeito dessa situação, onde aconteciam massacres, guerras, tiroteios e pessoas morriam brigando porque um era católico e o outro era evangélico. E o Cristo que defendiam era comum aos dois grupos. Vamos falar de hoje. Segmento cristão, e aí não é uma implicância, né? Notadamente evangélico, raro as exceções, demonizam as religiões de cultura africana, se incomodam com os homossexuais o tempo inteiro, criticam a arte do carnaval quando trazem à avenida a mensagem de Exu e nem compreendem quem é Exu, porque se compreendessem não falavam o que falam. Criticam a folia de reis e depois vem me dizer que estão sendo vítimas de uma suposta cristofobia.
podemos ter dois enfoques. Primeiro é a lei de causa e efeito. O que o Cristo, que é a fonte de desentendimento religioso, lamentavelmente, porque o Cristo não era nem evangélico, nem católico, nem espírita, ele não era coisa alguma, não planejou isso que a gente vê, infelizmente, acontecer. Então uma pessoa critica em nome do Cristo, uma pessoa corta relacionamento social em nome do Cristo, uma pessoa não aceita comer um bolo, um agrado, porque supostamente foi dedicado a uma entidade maligna na cabeça dele. A pessoa mal cumprimenta a outra porque ela é espírita, ou ela é umbandista, ou ela é do candomblé. Ou corta o relacionamento quando descobre que aquela pessoa é ateu, porque ela tem o direito de não acreditar em absolutamente nada, e isso é a base para se relacionar ou não, e ainda parte para cima criticando. Uma pessoa que fala N coisas sem conhecer, que critica quem está na avenida, que critica quem está numa folia de reis, que é o baluarte cultural que não pode ser perdido, inclusive. E quando alguém critica a posição do cristianismo, quando alguém grita falando sobre o cristianismo institucional capitalista, completamente mundano, que a prática não corresponde à proposta genuinamente evangélica, ela se sente ofendida e ela se sente tratada com preconceito e usa a palavra da cristofobia. Na cabeça dela, cristofobia é todo aquele que se levanta contra o sistema, que fala sobre enriquecimento de pastores, que questiona o destino dos recolhimentos financeiros de ofertas e de dízimos, que discorda da interpretação particular dela da Bíblia, porque são milhares de interpretações pessoais e teologias. Aí quando alguém pensa diferente é cristofobia, mas quando ela critica o terreiro, quando ela se organiza, como eu já soube, de grupos que vão para a porta de um centro de Umbanda impor as mãos para fechar. É incrível, né? Século XXI. Quando ela fala com a boca para Deus e o mundo ouvir que a representação do Exu na avenida está celebrando o demônio, mas a banda evangélica, que agora está moderna e toca na avenida, é de Deus, ela se sente, então, prejudicada e vítima de algo que eu chamo de vitimização. Hoje, esse cristianismo, que eu não considero, particularmente com todo respeito a qualquer pessoa, ele é fruto de desentendimentos, de derramamento de sangue, de frustrações, de mágoas, de separação de famílias. Esse é o cristianismo. E dentro dele ressurgem pessoas que quebram esse paradigma, saem desse sistema e tentam, lutando, vivenciar a essência daquilo que o Cristo demonstrou no Evangelho, que não é religião. Então, gente, não existe cristofobia. O que existe é uma reação, lei de causa e efeito, de uma religião que tentou, que perseguiu intensamente ao longo da história civilizações, países, culturas, e que ainda hoje, século XXI, tentam e teimam, insistem em implantar as suas ideias, desconsiderando os demais. A reação daqueles que questionam, daqueles que falam, daqueles que utilizam a mídia para denunciar, para, através até mesmo da dinâmica das ironias, trazer à tona todo esse contexto, não é cristofobia, é vitimização. Onde esses amigos deveriam parar para repensar as suas posturas do verdadeiro amor fraterno, que na colaboração reconstrói uma sociedade e na harmonia buscar, através do ecumenismo, conhecer aquele que é diferente, que tem uma proposta oposta, mas é nesse oposto, inclusive, que encontramos as semelhanças, porque o oposto, aliás,
é uma lei cósmica, é uma lei hermetista. Então fica aí a reflexão. Você não é obrigado a concordar comigo, mas temos a liberdade de expor os nossos pensamentos e, quem sabe, levar algum amigo, alguma pessoa a pensar um pouco e a refletir. Cristofobia, não. Vitimização, sim. Excelente dia para você. Muita paz.